Olá, produtor de cana, seja bem-vindo ao nosso terceiro episódio sobre planejamento financeiro. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, clica aqui embaixo e se inscreve. E para acompanhar os outros 2 últimos episódios que a gente gravou, é só clicar aqui em cima da minha cabeça, tem um link. E para continuar conversando com a gente sobre esse tema, temos aqui os meus convidados, o João e o Celso. Muito obrigada por terem vindo. E agora quem vai puxar a bola da vez é o João. Isso aí, muito obrigado. Então, nós vamos continuar um pouco da conversa que nós já tivemos nos últimos 2 episódios, né? Como você viu, pode clicar em cima na cabeça da Tatiana para ter acesso. E, na verdade, os assuntos são bem complementares e eu me sinto bem à vontade de conversar aqui com o Celso, que tem longa experiência aí nessa atividade. E a pauta hoje é trabalhar sobre orçamento, né, Celso? Então, um pouco para a gente discutir, como é que você acha que os produtores, em geral, e no caso mais os produtores de canas, fazem o orçamento e qual que é a importância disso para a gestão da atividade dele? Geralmente tem uma confusão, né? Quando fala sobre orçar, a primeira analogia é eu vou apurar quanto que é o meu custo de produção. E aí, mais ou menos, a minha saca de soja, de milho ou tonelada de cana vai custar tanto. Na verdade, orçar é uma coisa que você tem que olhar tudo. Quanto que vai ser o meu gasto pessoal, que está internalizado através da minha remuneração como proprietário da atividade, quanto que vai ser a folha de pagamento mês a mês, fazer provisões do 13º dos funcionários. Então, tudo isso eu preciso orçar. E o orçamento na atividade rural passou a ser uma questão básica, sine qua non, é condicionante. Eu tenho que trabalhar com um orçamento porque a gente vive num Brasil que tem variáveis muito grandes, desde a economia, que acaba tendo impacto sério em relação à inflação, desde a parte cambial, grande parte dos insumos da atividade agrícola são lastreados pelo câmbio, né? E a gente tem oscilações que às vezes na nossa vida não tem nada de afetação, mas um movimento que acontece lá fora afeta diretamente aqui. Então, se eu orço bem, se eu estimo bem quanto que eu vou gastar, eu tenho uma segurança de passar por riscos mínimos. Na grande maioria, principalmente a atividade da canavieira nos últimos anos, ela tem tido prejuízos acumulados, que vocês mesmos têm mensurado através do trabalho do painel de custos do PSEG, como que está a questão da renda do produtor. Uma média de defasagem ou atividade negativa em 25%. Para cada R$1 ele está levando prejuízo de 25 centavos. Então, se ele faz um orçamento adequado e passa do ano, ele consegue antecipar esses fatos. Outra coisa, a cana-de-açúcar é uma atividade que você tem o custo de produção daquele ano, mas tem um investimento no canavial que vai gerar vários anos de produção. Então, uma coisa que eu tenho que separar, quanto que eu uso de recurso que é para aquele ano, que ele tem que finalizar no momento em que eu gero a venda da cana, encerrei aquele ciclo, todos aqueles custos inerentes àquele momento se encerram quando eu pago a conta, vamos dizer assim, com a venda da cana e quito as minhas despesas e compromissos que eu assumi, e parte é rateado ao longo dos anos que ela vai gerar. Então, cabe a mim planejar bem, orçar bem e também administrar bem a atividade canavieira, atividade de produção, para que me dê, além dos 5 anos tão tabelados como todo mundo pensa. A gente conhece canaviais que passam aí de 10, 12 anos e estão altamente rentáveis, né? Quando eu me planejo bem, orço bem, eu também posso ter ferramentas de me antecipar e falar assim, pelo que eu estou percebendo em termos de receita e despesa, está na hora de eu reformar o canavial, porque pelo meu orçamento eu vou ter um impacto financeiro na atividade. Então o orçamento é uma boa ferramenta de anteceder a fatos e tomar atitudes antecipadas. Complementando um pouco, né, e até pegando um ponto que a gente discutiu brevemente, acho que 2 episódios atrás, na atividade canavieira isso acaba sendo fundamental, por isso que você falou, né, a cana você tem os 5, 6 anos que você busca uma longevidade aí, padrão que nós temos, sabendo que pode ser maior, né? Então, diferentemente de uma cultura de grãos, de uma cultura de algodão, por exemplo, você não consegue fazer um orçamento aí a nível anual ou nível mensal, né? Você tem que estender isso
para sua análise. E uma coisa que a gente estava conversando nos bastidores, e você falou, qual que é o tamanho do meu orçamento? Por quantos anos, já que a cana-de-açúcar ela é uma cultura perene ou semi-perene, como queira, com quantos anos eu tenho que ter o meu orçamento? Eu projeto para 5, para 10, 12, 15 anos, e você falou um negócio que eu quero que você compartilhe com o pessoal, que foi, inclusive, uma experiência da época de consultoria sua. A gente sentava com o produtor e pedia primeiro a última dívida contraída, qual que era o prazo que ele ia pagar, o último Finame que ele fez, ou financiamento de uma máquina, e aí eu colocava, bom, eu tenho um financiamento aí que pelo FCO, eu estava no Centro-Oeste, Fundo Centro-Oeste, fiz um financiamento para uma atividade de 10 anos, então nós vamos orçar por 11. Eu sempre trabalhava com uma ideia de 1 ano a mais. Por quê? Porque ele tem compromissos que ele assumiu com o futuro da atividade que vão impactar todo ano. São atividades de investimento. Então, por exemplo, um produtor de algodão que acabou montando uma algodoeira de beneficiar e é construção civil, comprou as máquinas. Isso tem que ser pago com desembolso da receita da atividade todo ano. A cana a mesma coisa, ele vai fazer reforma de canavial, sistematização para colheita, curvas de níveis, terraceamento, carreadores, isso tudo é investimento para atividade. Então, tem que separar. Quando eu faço manobras na atividade rural, na propriedade, na fazenda ou no sítio, que beneficiam mais de um ciclo, é investimento. Isso vai ter que ser pago ao longo dos anos. Então, eu tenho que pensar qual que é o último prazo do meu investimento e coloca 1 ano à frente. É um jeito de fazer um bom orçamento. E só complementando, acho que produtor de cana também, às vezes, isso causa alguma confusão, que é a diferença entre o orçamento e o que você eventualmente vai ter no fluxo. Porque os 7, 8, 9 mil reais que o produtor vai investir no seu canavial na formação, no fluxo de caixa dele vai sair isso em um único ano. Então, da conta dele vai sair esses 7, 8, 9 mil reais por hectare. Só que isso, para termos de planejamento, você vai colher os frutos ao longo aí do fluxo de caixa. Então, ter um pouco desse conceito é importante. E não tem muito a ver, talvez, com o nosso público direcionado. Mas, por exemplo, o cara que vai plantar laranja, qual que tem que ser o tamanho do fluxo de caixa dele? Você conversar, isso aí tem que ser 20, 25 anos, depende de quanto que ele vai explorar o pomar. E uma outra coisa, pegando o começo da sua explicação, fazer o orçamento de tudo. Né? Então, não é simplesmente aqueles custos que você vê. Exatamente. Você colocou para mim aí que um produtor, dados as nossas pesquisas, que em média ele está tendo um prejuízo aí de 20, 25 reais por tonelada. Então, se eu tenho um prejuízo desse, como é que os caras não quebram? É porque tem muito custo que ele acaba não mensurando. O mais clássico aí, talvez, seja a questão da terra. Ele não coloca no custo dele o custo da terra. Ah, mas a terra é minha. Então ele realmente não tem saída do fluxo de caixa. Então dentro desses 25 está a remuneração da terra. Só que como ele não tem saída, ele fala assim, eu não tenho saída do meu fluxo. Então quando você vai fazer uma orçamentação ou depois também um fluxo de caixa, que nós vamos discutir no próximo episódio, você considerar todas as suas fontes de receita da atividade e de despesas da atividade é fundamental para que você monte um orçamento que te permita ter uma tomada de decisão, que em culturas semi-perenes é importante, porque nós estamos falando num horizonte de tempo maior. Então, assim, não é pensar no hoje, mas você tem que se adiantar e pensar mais para frente. O que num cenário dinâmico, né, tanto em termos políticos, como em termos de preço, como numa atividade que você não controla diversas variáveis, é mais fundamental ainda. Trabalhar, inclusive, com uma gordura, né? E a primeira pergunta que a gente sempre faz para um produtor que às vezes nos pede ajuda com quem você conta de suporte? O seu contador do escritório ou internalizado, o seu assistente técnico ou engenheiro agrônomo e o seu administrativo conversam entre si? Não, conversam comigo. Para mim já começou errado. Porque você é a causa, você é a atividade, você, produtor, representa a sua atividade. Os três têm que conversar entre eles para gerenciar a minha causa. Então, se você tem um engenheiro agrônomo que te dá assistência técnica, junto com o administrativo, o seu financeiro, né, e o seu contador conversando junto, eles vão conseguir entender melhor a vida. E o grande erro é que, na verdade, o empresário rural acha que ele tem que conversar separadamente, até com preocupações de informações sigilosas, estratégicas. Ao contrário, eles são pagos
por você e você tem que fazer com que eles trabalhem para você e não separadamente. Então, um contador consegue ter alguns coeficientes gerenciais que te mostram sinais de problema lá na frente. Ter a curva de produção em termos de eficiência de produtividade, quando o canavial começa a cair, juntando com a curva financeira dos recursos que eu tenho que liquidar no ano e os recursos que são rateados no investimento, acabam me mostrando uma radiografia muito mais precisa. Um ponto bacana que você falou foi a questão do empresário rural, né? Às vezes a gente vê muito isso na prática, que ele é um produtor rural. E você pode até ser um bom produtor rural, buscar por altas produtividades, que tem que ser, mas se você ter conceitos de gestão, como é o orçamento, então se deixar de simplesmente ser um cara muito técnico, um produtor muito técnico, e olhar para essa gestão financeira é fundamental. Aliás, afinal é isso que vai realmente medir se os seus investimentos técnicos estão realmente resultando em ganhos financeiros para a atividade. Exatamente. E a gente tem que agora discutir no próximo bloco como que eu analiso o caminho do dinheiro na atividade, através de uma ferramenta poderosa e muito pouco usada, que é o fluxo do meu caixa, juntando com o orçamento e o controle das finanças. Bacana. Então, para o próximo episódio, já vou passar para a Tatiana aqui, estou fazendo até a parte dela, a gente vai discutir e já fica o convite para conhecer algumas ferramentas, inclusive no canal, a gente tem o botão do Excel aí, que nós vamos trabalhar algumas dicas no próximo vídeo. Obrigado novamente. Obrigada, gente. Obrigado. Então é isso. Se você quiser saber mais sobre o que eles falaram, assiste o próximo vídeo. Semana que vem é isso. Tchau, tchau.